Confissões de um estadista. A Constituição de 2010. Após as eleições de 2008, e por intermédio e iniciativa do camarada Coplipa, teve-se a ideia de criarmos a Constituição que deveria substituir a anterior, de 1992. Na altura a ideia pareceu-me desprovida de qualquer interesse económico por parte de quem trazia para a mesa essas questões. E foi assim que decidimos remeter este assunto para o camarada Carlos Maria Feijó, que após ter discutido a equipa que nos orientava em questões jurídicas, como o camarada Virgílio Fontes Pereira e camarada Ideltrudes Costa, e discutindo esse assunto internamente, trouxeram-me um plano desenhado que garantia a paz e a estabilidade nacional. Uma vez que já se tinham realizado eleições no pós-guerra, achou-se por bem concentrar os poderes na mão do Presidente da República, sendo uma forma de garantir a estabilidade nacional não apenas a curto, como a longo prazo. Esse assunto foi tratado diretamente pelos generais Coplipa e Dino, que com o camarada Carlos Maria Feijó, e junto professor Dr. Jorge de Bacelar Gouveia, redesenharam a Constituição de 2010 que, posteriormente, foi apresentada na Assembleia Nacional apenas como uma forma de comunicação, pois, e internamente, já se tinha tomado a decisão que enquanto Presidente da República de Angola concentraria todos os poderes e que fosse evitado, por quem quer que fosse, até mesmo pelo Parlamento, a possibilidade de destituição ou a constituição de um governo que não fosse por via presidencial. Estávamos a sair de um processo de guerra e contávamos já com 6 anos de paz. Não me ocorreu questionar, naquela altura, que isso fosse mais um dos males que eu teria que carregar na minha consciência. Após decisão de se promover os projetos da Constituição no país, em mais nada tive interferência. Ficou sob a responsabilidade do camarada Carlos Maria Feijó, que começaria por o difundir nas universidades e pelo resto do país. Foi assim que em 2010 foi aprovada a Constituição da República de Angola, revogando a Lei Constitucional de 1992. É claro que é um processo que na altura não me pareceu ser excessivo, pois aquelas pessoas que me rodeavam, e os tinha como conselheiros, viram nela uma verdadeira fonte de garantia da perpetuidade dos cargos que ocupavam, porque enquanto fosse Presidente da República estariam eles a salvo e poderiam continuar a engordar de forma desmedida, com tudo aquilo que era proveniente do erário público e da dívida externa do país. Enquanto governei, é bem verdade, que me fui deparando com várias questões sobre a Constituição de 2010, mas na altura, e sob conselho dos meus assistentes, convinha que eu, enquanto Presidente da República, estivesse no centro da Constituição. Boa parte das formas de pagamento de muitas leis passavam pelo escritório do camarada Carlos Maria Feijó, que fazia as ligações com alguns professores doutores em Portugal, como Marcelo Rebelo de Sousa, Freitas do Amaral e Cortés, que tinham a responsabilidade de desenhar muitas leis que foram implementadas em Angola. Na altura, convinha-nos porque se passava a ideia de que ainda não tínhamos maturidade legislativa suficiente para podermos criar as nossas próprias leis, provavelmente. Foi a época que muitos escritórios começaram a implantar-se em Luanda e passaram a elaborar muitos contratos petrolíferos, e até mesmo de forma não invasiva, mas muito presentes, na gestão e na constituição de muitas empresas públicas e privadas em Angola. As leis em Angola sempre foram criadas a pensar no interesse político partidário do MPLA e de todos aqueles que faziam parte da gestão do erário público. Com exceção de algumas legislações que eram do fórum privado, o grosso de leis eram sempre trazidas à mesa pelo interesse do partido. É bem verdade que muitas destas leis foram aprovadas numa senda de pressão, em que havia necessidade urgente de fazer uma reforma legislativa num determinado setor económico-social, mas a maioria eram sempre aprovadas a pensar nos interesses do partido e, particularmente, da minha manutenção no poder bem como daqueles que tinham uma ação direta na governação do país.
A memória não me permite falar com precisão, embora tenha sugerido umas manifestações em volta da aprovação da Constituição da República de Angola, em 2010. Por causa dos excessivos poderes que estariam sob minha responsabilidade, muitas questões foram removidas, embora não tenham sido decisivas para reduzir os excessivos poderes que me tinham sido concedidos, mas foi um passo que permitiu um verdadeiro debate ilusório ou abstrato, passando a ideia que a democracia estava a ser implementada ao discutirem-se as questões de direitos fundamentais. Falar da criação de leis em Angola é mergulhar num universo de questões antagónicas, porque voltaríamos sempre a debater os mesmos temas e os mesmos assuntos. Mas a verdade é que o cerne da questão sempre foi a manutenção do poder que eu, enquanto Presidente da República, poderia ter, e garantir a estabilidade política e económica do partido. O camarada Feijó tinha esta responsabilidade de garantir a coesão do ponto de vista jurídico e a ele cabia a responsabilidade de adequar as leis em função das nossas necessidades, pois durante muitos anos promoveu-se a ideia de que era dos melhores juristas que o país tinha, fruto também da sua relação com alguns professores doutores em Portugal.